Este é o programa Terapia Espiritual. Você está comigo, Reverendo Marcos Dias. Disse Jesus: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus ainda falou para os discípulos assim, eu estou falando com você, ouvinte, é uma palavra profética. Uma palavra profética. Você pode continuar ligando, viu? Pode continuar ligando enquanto você ouve a palavra. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. E os discípulos perguntaram ao Senhor, mas por que que para as outras pessoas o Senhor fala por parábolas? E para nós o Senhor fala assim, Jesus disse assim, a vocês é dado conhecer o reino de Deus. Quero nesse momento falar com você como boca de Deus sobre a face da terra. Tudo Deus sabe e tudo Ele pode fazer. E quero nesse momento falar com aqueles que o Senhor Jesus escolheu. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero falar com os escolhidos, porque os escolhidos ouvem a voz do seu pastor e conhece. O programa Terapia Espiritual, ou propriamente a terapia espiritual, eu disse que ontem estaria falando hoje, sobre isso. Eu quero compartilhar com você em rápidas palavras. Quando fui ordenado há 29 anos atrás, quando me ordenaram como ministro do Evangelho, o Senhor Jesus me batizou com o seu Espírito, Ele me encelou com a sua graça e me enviou às nações. Eu lembro que eu disse para Deus assim, Senhor, eu quero ser um ministro sim, mas eu não quero ficar contando historietas, eu não quero ficar contando o testemunho de outras pessoas. Eu não quero que os membros da minha igreja padeçam por falta de conhecimento. E então entramos enganjados na palavra de Deus. E a minha vida, a minha família, eu quero que você, se você puder gravar isso, grave, porque quem sabe, e na verdade a sua vida pode estar aqui com a minha família, os meus pais. Nós viemos de uma sucessão de maldição hereditária e de tragédia na minha casa. Como o senhor diz isso, reverendo? Os meus avós, o meu avô paterno, morreu deixando a minha avó com 4 filhos, incluindo meu pai, que ao invés deles estar brincando, eles estavam trabalhando, e na hora que era para estar trabalhando, eles estavam namorando, e na hora que era para estar namorando, casando, e assim, erros sucessivos e destruidores. A minha mãe, com 3 filhos, foi abandonado pelo seu marido, vai escutando. Ela teve que fugir de a pé, ameaçado de morte. Andou um dia e uma noite carregando 2 crianças no braço e uma segurando a sua saia e do outro lado as roupas, porque aquele homem jurara matar. E ela então conseguiu carona até a casa da minha avó, que era dona de um prostíbulo na cidade do interior de Patos de Minas. E ali então, você já sabe, minha avó cresceu nesse ambiente e minha mãe ali
até que os nossos irmãos, Deus enviou um homem ungido, sabe? Minha mãe casou com meu pai, e meu pai teve mais 9 filhos. E quando eu nasci o último filho, a rapa do tacho, o caçula, com todas as maldições que você possa imaginar, de 2 famílias, de bisavós, avós e de pais destruídos. Eu já nasci herdando uma herança maldita. No meu nascimento, praticamente, a morte me visitou. E Deus então me pegou pelas mãos. Sabe, eu com 9 anos, pouco menos, né? Com 9 anos de idade, eu acordava com tiros de 38 no corredor de casa, porque meu irmão era um traficante perigoso. Você sabe o que é isso, ouvinte? Para uma criança. Hoje eu estou aqui falando com você, nesse microfone, com mais de 800 mil pessoas ouvindo este programa. Você sabe o porquê que eu falo de quebra de maldição? Você sabe o porquê que eu quero que você entenda sobre a quebra de maldição? Você sabe o porquê que nós pagamos R$ 2.500 por mês para falar de quebra de maldição? Você quer saber por que nós abrimos uma igreja de mais de R$ 70 mil para falar de quebra de maldição? Porque a quebra de maldição é o cerne da vinda de Jesus na terra, porque quando ele veio, ele quebrou toda a maldição da lei, mas para funcionar tem que ter confissão. Confissão. Ah, é? Quando você foi batizado, você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e foi batizado. Agora, você foi batizado para ser salvo. Agora, você quer ter uma vida de regalias? Você quer ser bem-sucedido na terra? Você quer ser essa pessoa bem-aventurado na terra? Você então tem que confessar o resto dos mandamentos. Fui pastor com 2 anos de ministério, preguei todas as... Olha que absurdo! Ainda tem gente que faz isso. Mas eu não discrimino e nem condeno, porque cada um anda na luz que tem. Se você tem uma luz de vela, você tem que andar devagar, senão ela apaga. Se você tem uma luz de lanterna, você já pode apressar um pouco. Mas se você tem um farol, você assinala para os outros que estão nas trevas. Eu acredito que o sol da justiça, a luz de Deus brilha sobre você. Você tem que fazer a quebra de maldição. Sabe, e eu não entendia muito bem aquilo, a família com muito problema. Eu procurei o centro espírita e me desenvolvi. Ali eu vi uma coisa que me marcou para o resto da minha vida. Eu lembro que numa sessão espírita, onde os orixás, caboclos e guias desciam ali, eu vi uma senhora que chegou e estava do lado ali consultando também. Eu vi uma senhora dizer para um daquelas entidades assim: olha, eu quero aquele homem só porque eu quero ele viúvo. Ou seja, tinha que matar a mulher dele primeiro para que ele pudesse casar com ela. Aí aquele bicho deu uma tragada naquela bebida, uma fumada naquele charuto, uma baforada na cara daquela mulher e disse assim: você é pobre, você não consegue pagar. Ela disse assim: faça o preço que eu pago. E ele então passou, né, 5 garrafas de uísque, né, Ballantines, White Rose, aqueles uísques, né, eu acho que tem uísque envelhecido, um pouco mais, muito mais caro, champanhes e, acima de tudo, um 4 pata, que era um novilho
Eu só sei que aquele sacrifício custou por volta de 5, 6 mil reais. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei fitado ali. Quando foi na outra semana, aquela mulher chegou com um homem. Eu pensei, será que é o homem? E ela disse assim, olha, aqui está o meu homem. E o diabo rodou e falou, o que eu não faço quando me pagam? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, ouvintes. Aí eu converti em pastor, eu vi pessoas gastando 20 anos na fé e não tinha resposta. E o diabo respondia com 7 dias. Eu falei, isso aí tem um negócio errado. E comecei a desvendar, na luz do Espírito Santo, como quebrar as maldições hereditárias. Segunda-feira, eu quero estar falando um pouco mais e você vai ver que você precisa fazer a quebra da maldição hereditária. Não quer dizer